Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente está dando início ao nosso terceiro dia de evento. Eu sou a Melissa Machado, né, organizadora do nosso workshop. Então, na palestra de ontem, vocês viram com a Yara Barcelos, né, toda a parte de introdução alimentar, né? Então, vocês viram como iniciar, com qual idade iniciar, quais alimentos iniciar, os métodos de introdução alimentar. E hoje a gente vai dar início a falar, né, sobre a alimentação em cada faixa etária. Então eu resolvi dividir dessa forma, porque a alimentação, né, a introdução alimentar, ela tem várias fases. E em cada fase a gente tem mudanças, né? Então a gente tem alimentação aos 6 meses, né, que é o início da introdução alimentar. A gente tem alimentação entre 7 e 8 meses. Depois a gente tem a alimentação entre 9 e 11 meses. E depois a alimentação entre 1 e 2 anos. Então, hoje, amanhã e na quinta, a gente vai tratar a respeito dessa alimentação, né, dessa introdução alimentar por cada faixa etária. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão participando ativamente, que estão acompanhando o nosso evento. Eu fico muito feliz por isso e eu espero que seja um ótimo evento, né? Que vocês consigam aprender muito, consigam agregar muito conhecimento na vida de todos vocês. Então, a gente vai começar a falar sobre o desenvolvimento, né, de um bebê entre 7 e 8 meses. Então, quando o bebê, conforme o bebê ele vai crescendo, ele vai criando novas habilidades, né? E aí, entre 7 e 8 meses, o bebê ele já consegue sentar sem apoio, o que é muito importante para a introdução alimentar, né? O bebê ele precisa sentar sem apoio ou com o mínimo de apoio para ser alimentado, para evitar, né, engasgos. Então, o bebê ele precisa sentar sozinho ou com o mínimo de apoio para que ele receba essa alimentação com segurança. Então, entre 7 e 8 meses, o bebê ele já consegue sentar sozinho. Entre 7 e 8 meses, o bebê ele também já consegue pegar alimentos e levar até a boca, o que é muito importante, principalmente para aquelas mamães, né, que desejam iniciar aí com o BLW. E nessa fase também, entre 7 e 8 meses, já começa a surgir novos dentes. Então, é comum que nessa fase o bebê ele fique muito irritado, ele recuse os alimentos por conta desse desconforto, dessa coceira nas gengivas, devido ao nascimento de dentes. Então, nessa fase é importante respeitar o tempo do bebê, não forçar o bebê a comer, né? Entender aquela fase que ele está passando, é uma fase que vai passar, né? E também é importante, né, dicas para aliviar esse desconforto seria ofertar alimentos gelados como picolé de leite materno, né? Picolé de frutas com água de coco, frutas geladas, como a melancia, o abacaxi gelado, alimentos molinhos, né, alimentos aguados, pode ajudar a amenizar o desconforto. Outra coisa também muito importante é saber reconhecer, saber identificar os sinais de fome e saciedade de um bebê entre 7 e 8 meses. Então, para que a gente possa respeitar esses sinais, para que a gente possa entender qual é o momento de iniciar a alimentação e qual é o momento de parar, né, essa alimentação. Para que a gente tenha uma introdução alimentar respeitosa, né, respeitando os sinais do bebê. Então, um bebê entre 7 e 8 meses, os sinais de fome de um bebê entre 7 e 8 meses são esses. Então, o bebê ele inclina para a colher ou para o alimento. O bebê ele começa a querer pegar o alimento, ou então ele aponta com o dedinho para o alimento, né, para a comida. São sinais que ele demonstra que está com fome, né? E os sinais de saciedade,
que o bebê demonstra, ou seja, que ele está saciado, que é momento de parar. Então o bebê ele começa a comer mais devagar, ele fecha a boca, ele empurra o alimento, ele fica com a comida parada na boca, mas ele não mastiga. São sinais que ele demonstra que já está saciado e que é momento de parar. Então é importante a gente saber reconhecer esses sinais para que a gente possa respeitar o tempo do bebê, os sinais do bebê. A partir de agora, eu vou trazer algumas dúvidas que os responsáveis costumam ter a respeito da introdução alimentar. A primeira dúvida: eu preciso substituir ou complementar o leite materno com outros leites? Não é necessário. Se a criança ela ainda está mamando, não tem necessidade nenhuma de substituir, ou complementar o leite materno com leite de vaca, com fórmulas ou outras bebidas. Não tem necessidade, se o bebê ele ainda continua mamando, não precisa substituir o leite materno ou complementar. Outra dúvida muito comum: eu devo parar de amamentar, já que o bebê começou a receber novos alimentos? Não, o leite materno ele tem que continuar a ser oferecido para o bebê, sob livre demanda. Então, nessa fase de introdução alimentar, os alimentos são para complementar o leite materno e não para substituir o leite materno. Então, por isso que a gente fala alimentação complementar, ou seja, para complementar o leite materno, não é para substituir o leite materno. Até porque, até o primeiro ano de vida do bebê, o leite materno ele é a principal fonte de nutrientes para o bebê. Então, ele tem que continuar a ser oferecido sobre livre demanda, tá? Outra dúvida muito comum: o que eu devo ofertar para o bebê entre 7 e 8 meses? Quantas refeições que eu tenho que oferecer para o bebê entre 7 e 8 meses? Então aqui eu trouxe um esqueminha para vocês, para aqueles bebês que são amamentados com leite materno. Além do leite materno, devem receber 4 refeições. Então, no café da manhã, o leite materno. No lanche da manhã, leite materno mais fruta. No almoço, é a comidinha mais um pedaço de fruta. No lanche da tarde, o leite materno mais fruta. Na janta, a comidinha mais um pedaço de fruta. E antes de dormir, leite materno. Então, aqui é um esquema, que eu trouxe para vocês. Então, é importante variar os sabores, variar os alimentos, apresentar diversos alimentos para o bebê, porque a introdução alimentar é um período crucial para o bebê conhecer, para o bebê explorar novos alimentos, diversos sabores, diversas cores, diversas consistências. Então, é importante ter uma alimentação variada. Aqui é o esqueminha para aqueles bebês que são amamentados com fórmula infantil. É o mesmo esquema dos bebês que são amamentados com leite materno. No entanto, aqui a gente substitui, o leite materno pela fórmula infantil. Mas o esquema é o mesmo. O bebê deve receber 4 refeições além da fórmula. Em relação à oferta de água, antes dos 6 meses, o bebê que está amamentando, está sendo amamentado exclusivamente, não tem necessidade de ofertar água para o bebê, porque o leite materno ele já vai fornecer toda a hidratação que o bebê precisa, então não tem necessidade de oferecer água, até porque o leite materno, grande parte de sua composição é composta por água, então não tem necessidade de ofertar água antes dos 6 meses. Então, a oferta de água, ela deve iniciar aos 6 meses, juntamente com a introdução alimentar. Então, começou a oferecer novos alimentos para o bebê, comece ofertando a água. Então, oferecer de várias vezes ao decorrer do dia, nos intervalos, para matar a sede do bebê. Então, como ofertar essa água? A água ela pode ser ofertada na colher dosadora, ela pode ser ofertada na xícara, mas eu indico muito esse copo 360, esse copinho aqui azul que vocês estão vendo. Ele é um copo fechado, ele é um copo que não tem bico, Então, ele é muito útil,
para evitar que a água derrame, né? E também para não causar confusão de bicos no bebê, porque ele não tem bico, né? Ele é totalmente fechado, então eu indico muito ele. Qual a quantidade ideal de água que o bebê ele deve receber? Então, aqueles bebês que estão sendo amamentados com fórmula, eles devem receber cerca de 700 ml de água por dia. Aqueles bebês entre 7 a 12 meses devem receber 800 ml de água por dia. Aqueles bebês entre 1 a 3 anos de idade devem receber cerca de 1 litro e 300 de água. E aí a gente tem outras recomendações aqui para outras faixas etárias. Isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Outra dúvida muito comum: eu devo oferecer em qual consistência? A alimentação do bebê entre 7 e 8 meses tem que ser em qual consistência? Então, os alimentos nessa fase, eles têm que ser menos amassados do que antes, Então, lá com 6 meses, a gente amassava bastante com garfinho. Agora, nessa fase, entre 7 e 8 meses, a gente vai continuar amassando com garfinho. Porém, a gente vai deixar uns pedacinhos para que isso estimule a mastigação do bebê, Ou bem picadinhos também. Pode ser nessa consistência, tá? Bem amassados e deixar alguns pedacinhos ou bem picadinhos, tá bom? Outra dúvida: eu devo oferecer em qual quantidade? Entre 7 e 8 meses, o bebê deve receber alimentação em qual quantidade? Então, nessa fase, o bebê ele pode aceitar, entre 3 a 4 colheres de sopa no total. Lembrando que isso é apenas uma referência, então não precisa seguir isso de uma maneira rígida. Então, é importante respeitar os sinais de fome e saciedade do bebê. Então, se ofereceu 3, 4 colheres, o bebê comeu e ele quer mais, pode oferecer sem problemas. É importante respeitar os sinais de fome e saciedade do bebê. Então, também é importante oferecer, uma colher pequena para o bebê, para que a gente estimule, o movimento dessa criança levar essa colher até a boca, criando aí uma autonomia. Então, é importante. Aqui eu vou começar a falar para vocês como montar o pratinho do bebê. Então, o que deve ter no pratinho do bebê? Então, uma opção de cereal ou tubérculos, então, o arroz, o milho, a quinoa, as batatas, mandioca, o inhame, o cará, o macarrão. Uma opção de leguminosas, que a gente tem diversos tipos de feijões: feijão branco, feijão preto, feijão verde, feijão vermelho. A gente tem a lentilha, a gente tem a ervilha, a gente tem o grão de bico e diversas outras. Uma opção de carnes ou ovos, Então a gente tem a carne bovina, a gente tem a carne de porco, a gente tem o frango, a gente tem ovos, a gente tem peixes. Todas essas carnes podem ser oferecidas ao bebê. Uma opção ou mais de hortaliças verdes, então, couve, alface, rúcula, agrião, brócolis, espinafre, entre outras. Uma opção de legumes ou verduras, uma opção ou mais de legumes ou verduras, então, abóbora, cenoura, chuchu, beterraba, berinjela. E uma opção de fruta, principalmente aquelas que são fontes de vitamina C, porque a vitamina C, ela ajuda, numa maior absorção de ferro. Então, quando a gente associa essas principais refeições, então o almoço e o jantar, que tem o feijão, que tem a carne, que são ricos em ferro, para a gente proporcionar uma maior absorção desse ferro, a gente associa a alimentação a uma fonte de vitamina C, para que a gente tenha essa melhor absorção.
Aqui tem uma imagem, né, demonstrando sobre como montar o pratinho do bebê. Então, metade desse pratinho deve ser composto pelas verduras e pelos legumes. Então, tem aqui a cenoura, tem o tomate, tem a berinjela, tem o brócolis. E um terço desse pratinho deve conter as leguminosas, né? Que são os feijões, a ervilha, a lentilha. E depois, um terço desse pratinho tem que ter as proteínas, né? Então, a carne bovina, os ovos, frango, peixe. E depois, 2/3 desse pratinho deve conter os cereais e os tubérculos. Então, o arroz, o milho, o macarrão, a quinoa, né? As batatas, o inhame, a mandioca. E aqui tem associação com a frutinha, né? A fonte de vitamina C. Nesse caso aqui a gente tem a laranja, mas tem diversas outras frutas, fontes de vitamina C. Aqui eu trouxe para vocês todos os grupos alimentares que o bebê pode receber, que podem estar no pratinho do bebê. Então aqui a gente tem os cereais e os tubérculos, como o arroz, o milho, as batatas, qualquer batata, seja ela doce, inglesa, baroa. A gente tem o inhame, a mandioca, né? Em algumas regiões pode ser chamado de aipim, a quinoa, a aveia e o macarrão. Aqui a gente tem o grupo das leguminosas, então os feijões branco, preto, vermelho, fraldinho, o feijão carioca, né? A gente tem a lentilha, a ervilha, o grão de bico, a soja. Aqui a gente tem um grupo das carnes e dos ovos, como a carne bovina, o fígado, o frango, ovos, a carne suína, né? A carne de porco e os peixes. Então, em relação aos peixes, eu oriento que o bebê ele pode sim comer peixes, mas a gente tem que se atentar em relação à espinha. Então, prefira aqueles peixes que possuem uma menor quantidade de espinhas ou até mesmo filé de peixe. E outra orientação também é preferir, né, escolher aqueles peixes com menor teor de mercúrio. Então, a gente tem a tilápia, merluza, truta, salmão, o linguado, o dourado, tá? Aqui a gente tem o grupo das verduras, né? Então, a gente tem couve, brócolis, espinafre, agrião, rúcula, vagem, quiabo, abobrinha, repolho verde, alface, jiló e diversos outros, né? Não tem como eu trazer aqui todos para vocês. A gente tem um universo, mas aqui são os principais. Aqui a gente tem um grupo dos legumes, né? Então, a gente tem cenoura, abóbora, repolho roxo, berinjela, beterraba, couve-flor, moranga, tomate, pimentão e chuchu e diversos outros que existem. E aqui a gente tem as frutas, né? Então eu trouxe aqui principalmente aquelas frutas que possuem maior quantidade de vitamina C. Então a gente tem a laranja, né? O limão, a goiaba, a acerola principalmente, a manga, morango, kiwi, né? Mamão, melão, pêssego, caju e tangerina. Então é muito importante ofertar essas frutas fontes de vitamina C. Pode ofertar qualquer fruta após as refeições, mas eu oriento que seja uma fonte de vitamina C para que a gente garanta uma melhor absorção de ferro. Quais alimentos que são proibidos na introdução alimentar? Primeiro, o leite de vaca. Então, o leite de vaca ele só deve começar a ser oferecido para o bebê a partir de 1 ano de idade. Por ser um leite de difícil digestão, né, para o intestino do bebê, que ainda é muito imaturo para receber esse tipo de leite. E aí, devido a essa imaturidade intestinal do bebê para receber esse leite de difícil digestão, isso pode acabar desencadeando, né, alergias alimentares, intolerâncias, intoxicação alimentar. Então, não é recomendado antes de 1 ano.
O sal ele só deve fazer parte da alimentação do bebê a partir de 1 ano de idade e ainda assim com moderação. Então não é porque o bebê completou 1 ano de idade que eu devo tacar sal na comida dele. Então sempre com moderação. O mel, assim como o açúcar, só deve fazer parte da alimentação do bebê a partir de 2 anos de idade. Lembrando, sempre com moderação. Não é porque a criança completou 2 anos de idade que eu vou oferecer várias balas, vários doces todos os dias para ela. Sempre com moderação. E um outro motivo também do mel, né, não poder ser oferecido antes dos 2 anos é pelo risco de causar o botulismo, né, uma infecção que pode ser fatal no bebê. Então não é recomendado. Outros alimentos que são proibidos, né, os embutidos, os industrializados, como o miojo, como danoninho, geleia de mocotó, mucilon, farinha láctea, né, nuggets, biscoitos recheados, entre outros. E outro alimento que também é proibido são os sucos, né? Então, os sucos só devem fazer parte da alimentação do bebê, da criança, a partir de 1 ano de idade e ainda assim com moderação, na quantidade mínima, né? Que é 120 ml por dia, não pode ultrapassar 120 ml por dia. Porém, não é necessário. A criança não precisa de suco, a criança precisa da fruta natural, da fruta in natura. Então, o suco não fornece benefícios para o bebê, né? Porque quando a gente faz o suco, grande parte dos nutrientes presentes nas frutas não são aproveitados, a gente tem perda de nutrientes e com isso a gente não consegue aproveitar esses nutrientes integrais, né, inteiros. Então o suco não fornece benefício para o bebê e não é recomendado. E aqui eu trouxe para vocês as referências que foram utilizadas, né, na construção do material. Então, quem tiver interesse em estar lendo, né, estar se aprofundando, aqui tem as referências. E assim a gente vai terminando a palestra do nosso terceiro dia de evento. Então, gostaria de agradecer a todos presentes, a todos que assistiram até o final, né, e que seja muito proveitoso para todos vocês, que eu consiga agregar muitos aprendizados, tá bom? Eu aguardo todos vocês amanhã. A palestra de amanhã vai abordar sobre alimentação entre 9 e 11 meses de idade. Então, aqui eu deixo os meus contatos, né, no Instagram e no e-mail. Então, qualquer dúvida pode mandar no nosso grupo do WhatsApp, pode mandar também no meu e-mail, no meu Instagram, que eu vou estar disponível para todos vocês, tá bom? Muito obrigada, boa noite.